paz do Senhor a todos. Mais uma vez, né, nós estamos aqui participando da live da EBD. Nós vamos iniciar esta live orando ao Senhor, né, agradecendo a Ele por mais esse dia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós, Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, agradecidos, Pai, a Ti, Pai, pelas nossas vidas, Pai, agradecidos, Pai, pela liberdade de Te servir, Pai amado, pela salvação, Deus, muito obrigada, Deus amado, por tudo, Senhor. Ó Pai amado, perdoa as nossas falhas, Deus amado. Ó Pai, perdoa, Pai, tudo que não condiz, Pai, com a Tua palavra, Deus amado. Ó Pai, no nome santo de Jesus, Pai, eu te peço nessa manhã, Senhor amado, também, Pai, que continue conosco, Pai, venha nos abençoar. Abençoa, Pai amado, toda a Tua igreja, Pai, abençoa os nossos pastores, Pai, todas as famílias, Pai amado, que se congrega, Pai. Abençoa, Deus, toda a igreja, Pai, que te serve, Senhor amado. Ó Pai amado, abençoa, Pai, a Tua filha, que nessa manhã também vai trazer a palavra, Deus amado. Cuida dela em tudo, Senhor amado. Ó Pai, continua conosco, Pai. Dirige, Pai, os nossos passos, Deus amado. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço por tudo. Amém. Irmãos, esta é mais uma live da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus Promessas em São Luís. E durante todo esse trimestre, né, nós estamos trabalhando por meio de lives por conta da pandemia. Como se diz, nós estamos estudando, né, durante esse trimestre, o livro A Luta, de John White. Nós precisamos, toda vez que iniciamos uma nova live, explicar isso, né, porque muitas pessoas talvez não vejam todas as lives. Então, nós estamos estudando A Luta, de John White. É um livro para discipulado, né? Um livro que foi indicado pelo pastor Chagas, o pastor Chagas que escolheu esse livro e indicou, porque ele é um livro muito interessante, muito profundo. E John White, ele foi um pastor, foi professor, ele era médico psiquiatra, ele também tinha a sua família e um servo de Deus acima de tudo, né? E este livro, ele dá uma orientação equilibrada para os diferentes aspectos da vida cristã, como fé, oração, tentação, evangelização, estudo da Bíblia, comunhão e trabalho. A obra tanto ensina os primeiros passos, como também leva os cristãos mais experientes a uma nova visão das alegrias e lutas que caracterizam o discipulado cristão. Esta edição que nós estamos estudando na Assembleia de Deus Promessas em São Luís é a edição de 1998 da Aliança Bíblica Universitária, né, da ABU. E ela conta com 11 capítulos. Então, nós já tivemos várias ministrações durante esse trimestre. Essas ministrações elas estão disponíveis no YouTube da Assembleia de Deus Promessas, em São Luís. E hoje já vamos estudar o 7º capítulo do livro, que trata de relacionamentos transformados. Antes de nós chamarmos a nossa irmã, que vai trazer a palavra, eu quero lembrar, né, a igreja de alguns avisos. Quero primeiro pedir que, se não estiverem me ouvindo, que falem aí, né, que não estão me ouvindo. Espero que não haja nenhum problema. Mas eu quero lembrar, né, que hoje, a partir das 19 horas, tem culto em todas as congregações da Assembleia de Deus Promessas em São Luís. Na terça-feira tem tido live ministrada geralmente por um dos integrantes do Templo Sede. Ultimamente o pastor Gilberto tem ministrado durante as lives dos cultos de doutrina. Nas congregações, esses cultos de ensino já estão presenciais, assim que eu soube. E na quinta-feira tem círculo de oração no Templo Sede. Sábado tem live dos jovens. Geralmente nas sextas está havendo live das mulheres de fé. E todos os domingos pela manhã nós estamos aqui, geralmente a partir das 10 horas.
Então, participe, né, dos trabalhos, assista. Se você não puder assistir no momento da live, depois geralmente elas estão disponíveis no YouTube da Assembleia de Deus Promessas. Hoje, quem vai trazer a palavra, né? Detalhe, hoje eu esqueci de marcar o cronômetro, tá? Mas deixa que eu iniciar aqui agora. Tá. Daí um desconto de uns 10 minutos, de 5 a 10 minutos. Então, hoje, quem vai trazer a palavra, né, eu vou chamar aqui a nossa irmã, que vai trazer a palavra. Aí, depois que ela entrar, eu apresento ela para a igreja. Olha, irmã Norma. Paz do Senhor, irmã Norma. Paz, tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo, sim. Estão me ouvindo Hum. também? Eu estou ouvindo. Pois é, a irmã Norma é serva de Deus, ela se congrega na Assembleia de Deus Templo Sede, ela é mãe do Levi e do Lucas, a esposa do irmão Gideon, e a nossa irmã em Cristo, né? E hoje a irmã Norma vai falar para nós sobre os relacionamentos transformados. E a irmã Norma, você pode falar, tá tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Agora tudo certo. Ah, Até sim. 10 minutos. Eu acho que, às vezes, tem assim, um momentinho que parece que está falhando um pouco, acho que tem que aproximar alguma coisa aí um pouquinho mais. Quando melhorou alguma coisa? Melhorou, assim está melhor. Tá. Espero que esteja todo mundo me ouvindo. Se não tiver, podem falar que a gente dá um jeitinho aqui. Pois pode falar, irmã Norma. Bom dia, meus amados, a paz. Quero dizer que estamos com muita saudade de todos. E nesse domingo, nós vamos dar andamento ao estudo que nós já temos estudado durante todos esses domingos, né, do livro do John White. Como já falou a diaconisa Aldeni, o livro é intitulado A Luta, e hoje nós vamos tratar do 7º capítulo do livro, que trata, né, dos nossos relacionamentos como cristãos. John White já andou pontuando aí nesses longos capítulos até aqui algumas diretrizes de como o cristão deve se relacionar com a fé, com o mundo, com ele mesmo. E hoje ele vai nos ensinar, dar as diretrizes de como a gente deve se relacionar com todos os nossos outros relacionamentos, né? Com a família, com a igreja e com os outros cristãos. John White, ele pontua que na qualidade de cristão, o indivíduo tem duas famílias. E ele pontua muito bem que a nossa família biológica e a nossa família cristã são os nossos irmãos, a nossa igreja. E logo em suas primeiras palavras, ele diz que a família ela pode funcionar muito bem. Não é porque eu não tenho uma família cristã que não possa funcionar, né? A gente vê por aí, nós temos conhecidos, amigos, que a gente vê famílias que não são cristãs funcionando muito bem. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ler esse capítulo, mas ele traz uma relação muito particular, assim, de que a família é como um carro, né? Por mais que você não dirija aquele carro conforme as orientações do fabricante, mas ele pode funcionar muito bem sob a sua direção, né? Assim é a nossa família. Por mais que aquela família que não é cristã, ela funcione sem o direcionamento das escrituras, o direcionamento do Senhor, ela ainda assim pode funcionar muito bem. Porém, pela misericórdia de Deus, mas a gente sabe que ela funciona ainda melhor quando a gente cumpre os nossos papéis no Senhor. Quando cada um estabelece o seu papel, direcionado pelo Senhor e pelas Escrituras, não é? Nós sabemos qual é o nosso papel diante da nossa família. Isso é muito claro, a gente aprende na igreja, a gente aprende lendo a palavra de Deus.
E ele o Senhor é o criador da família, né? Ele planejou a nossa família para que ela fosse, para que ela funcionasse de maneira adequada, para que ela cumprisse critérios pré-estabelecidos por ele. E os cristãos, nesse sentido, precisam vigiar com relação aos seus papéis, né? Todos nós, como eu falei, conhecemos o nosso papel diante do Senhor e diante da nossa família. Mas nós devemos tomar muito mais cuidado dentro da nossa própria casa, vigiando e obedecendo os mandamentos do Senhor em relação ao nosso papel dentro da nossa família, com o cônjuge, com o filho, enfim. O autor também diz que, por mais que você seja o único cristão na sua família, você não deve agir como juiz dentro da sua casa, né? Você deve agir com sabedoria. E isso é muito importante, agir com sabedoria. Como é que eu vou agir com sabedoria? A sabedoria que vem de mim? Não, a gente pede sabedoria ao Senhor que nos dá, conforme o entendimento dele, para que possamos coabitar dentro do seio familiar com sabedoria. Amém? Eu espero que Amém. todo mundo esteja ouvindo. Às vezes eu vou de balançar um pouquinho, eu tenho impressão de que não estão ouvindo. Aqui está ouvindo. Já dei. E assim, nossa tarefa como cristã, portanto, ela consiste basicamente em ser o centro da verdade, assim, o centro da verdade do amor e da luz do Senhor dentro do nosso lar, né? Um outro ponto que o autor aborda no livro é que, assim, a família, ela é um script. Todo mundo sabe que é um script, né? O script é como se fosse um roteiro. O script de um filme, roteiro. Você tem um roteiro a seguir. Por quê? Porque você tem o seu papel ali no meio da sua família. Você tem o seu papel quanto esposa, você tem o seu papel quanto marido, quanto pai, quanto filho. Os filhos também têm o seu papel, e isso é muito descrito na palavra de Deus, né? Isso é muito claro. A gente vai ler um pouquinho aqui com relação a esses papéis, né? O livro trata, deixa eu me organizar. O livro de John White fala com relação aos papéis, e a própria palavra de Deus também traz essa relação dos papéis. O livro fala, e a própria Bíblia diz, que se você é marido, ame e se sacrifique com relação à sua família, à sua esposa. Você deve agir dessa forma, mesmo que você esteja desapontado com a sua família, com os membros da sua família. Agora, se você é esposa, você deve agir sempre em submissão, em respeito e em dedicação, tanto quanto você puder fazer. Isso é muito importante. E se você é filho, a família, é claro que tem um papel muito importante. O papel de honrar os seus pais, né? O papel da obediência aos seus pais. Porque os pais é como se eles fizessem o papel do Senhor dentro do lar. Então, o filho deve estar submisso ao papel do Senhor, por mais que você não faça parte de uma família cristã e os seus pais não desempenhem bem dentro da sua família, não é por isso que você não vai amá-los e dar-lhes obediência. Você vai cumprir o seu papel pré-estabelecido por Deus, sim, porque é uma ordenança. E assim, as ordenanças do Senhor, a gente não diz, não vou fazer. É uma ordenança, o próprio nome já diz, né? Nos é ordenado fazer isso. E assim, a gente deve tomar os nossos papéis como hábitos. Por que a gente deve tomar os nossos papéis como hábitos? Por mais que eles sejam difíceis de desempenhar, por mais que sejam difíceis de aceitarmos os nossos papéis. Alguém uma vez falou, uma pessoa muito querida uma vez falou que quando você desempenha um papel por mais de 15 dias, aquilo ali já vira seu hábito, né? Então, hábitos são coisas que você já faz naturalmente, até mesmo sem perceber. Então, por que não tornar hábito os nossos papéis centrados no Senhor, né?
desempenhar os nossos papéis como se fossem hábitos, não como se fossem obrigações. Então, o livro trata disso. Lá em Efésios, eu queria convidar os nossos amados irmãos, dos quais eu sinto muita saudade, estamos com muita saudade dos nossos cursos presenciais. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 22 ao 33, que trata desses papéis dentro da família. E diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também a Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, nem coisa semelhante, mas santa e irreparável. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros de um corpo só, olha só, da mesma carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ama sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o seu marido. Mais embaixo, a partir do capítulo 6, a gente pode também ver os papéis dos filhos, como eu já falei, né? Então, amados, a Bíblia é muito clara com relação aos nossos papéis. Nós não temos muito o que pensar. A gente lê a palavra de Deus e, como eu falei, a gente executa os nossos papéis. Não por nada, mas por obediência ao Senhor, pelo amor ao Senhor, para que a nossa família possa funcionar de maneira correta, da maneira com que Deus planejou para as nossas vidas, né? Esses são os nossos papéis em Cristo. E nós somos membros da família de Deus, né? Saindo um pouquinho aqui com relação à nossa família biológica e já entrando no contexto da família de Deus, agora que a gente já aprendeu os nossos papéis com relação à nossa família biológica, a gente pode observar que o autor do livro, o John White, ele também nos norteia com relação à nossa família de Deus, os nossos irmãos, a nossa família cristã. Ele diz que a gente também faz parte de outra família. Quer dizer, eu tenho duas famílias. Você tem duas famílias. A nossa família biológica e a nossa família no Senhor, né? Nós cristãos somos purificados pelo mesmo sangue, nós somos regenerados pelo mesmo Espírito, nós somos cidadãos da mesma cidade, a cidade de Samaria, a visitar, eu também vou em nome de Jesus. A cidade Amém. que Irmã Norma, tá ouvindo um barulho aí? Tá ouvindo um barulho? Não. Não, ainda bem, então tá tudo bem. É porque tem algum vizinho fazendo algum serviço aqui que tá maior barulho. Pode continuar aí, com a família que nós iremos. Nós somos cidadãos da mesma cidade, do mesmo céu, compartilhamos o mesmo Espírito, somos adoradores do mesmo Deus, então Amém. nós temos muitas coisas em comum. E por que não dizer que somos irmãos? Não pelo simples fato de dizer que somos irmãos, mas porque compartilhamos realmente coisas em comum. O Deus que eu sirvo é o Deus que a Maria Aldemir serve, que o pastor Fábio serve, e é esse Deus que norteia as nossas vidas, né? Que nos abençoa, que tem nos dado livramento, e o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você.
habita na sua casa, habita no seu coração. Portanto, é necessário que a gente esteja comprometido um com o outro. Amém. Nós podemos compartilhar todas essas coisas juntas, alguma relação há entre eu e você. Não a simples relação de amizade, mas o compromisso que eu tenho com você, né? Por ser o meu irmão em Cristo. Eu tenho compromisso com os meus irmãos biológicos. Como todos sabem, eu tenho 4 irmãos, mas os amados irmãos conhecem apenas 2. Eu tenho compromisso com os meus irmãos, né? Eles têm compromisso comigo por amor, pelo amor que nós temos, pelos laços que nos unem. Por que eu não teria compromisso com o meu irmão na fé, se eu tenho compromisso com os meus irmãos biológicos? Então, é necessário que a gente compreenda que por mais que eu não tenha intimidade com os meus irmãos biológicos, por mais que eu não tenha aquela afetividade com os meus irmãos, os meus irmãos em Cristo, mas eu tenho compromisso com eles. Eu devo ter esse compromisso com os meus irmãos, né? Quer nós gostemos do nosso irmão ou não, nós pertencemos à mesma família de Cristo e nós devemos estar comprometidos em amor com eles. É bem verdade que a gente tem mais afinidade com o irmão ou com o outro. Eu, por exemplo, tenho muita afinidade com Maria Denise. A recíproca é verdadeira. Mas, assim, dentro da nossa família, da qual chamamos de igreja, templo, porque nós somos igreja, nós temos aqueles irmãos dos quais a gente não conversa tanto, não temos tanta intimidade. Mas o compromisso que eu tenho com a Aldenir deve ser o mesmo compromisso que eu tenho com aquele irmão que eu vejo só aos domingos e que dou somente a paz do Senhor, porque eu não tenho muita oportunidade de falar com ele. Lembrando, deve ser o mesmo compromisso. Não é uma questão de afinidade, é uma questão de ordenança do Senhor, né? O mesmo amor que eu tenho por um, eu devo ter pelo outro. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu por mim e pelo irmão que eu quase não falo. Então, o mesmo sangue foi derramado por mim e por ele, porque eu não teria o mesmo compromisso cristão com ele, né? Compromisso deve ser realmente com todos. Como eu falei anteriormente, né? Não nos é permitido escolher se eu vou ter compromisso com o irmão ou não. A gente deve ter compromisso. Devemos amar, nós devemos cuidar dos nossos irmãos em Cristo e sermos responsáveis por eles, né? Isso não está sob o nosso controle. Isso não é algo que eu decido, é algo que devo fazer. Irmã Norma, eu lembrei assim, devemos socorrer, né? Assim como a gente socorre a família biológica, às vezes a gente precisa socorrer o irmão na fé também, mesmo que a gente não tenha afinidade, não é isso? Exatamente. Isso é uma questão que eu vou pontuar mais na frente, sim. A nossa responsabilidade com relação a isso, né? Por mais que você não tenha afinidade com aquele irmão, mas é necessário que você esteja compromissado com ele no sentido de que você precisa saber. O irmão está precisando de uma carona para voltar para casa, ou o irmão precisa de alguma coisa. Você sabe se o irmão está sem uma refeição durante aquele dia, o irmão precisa de um emprego. Assim como nós faríamos pela nossa família biológica, nós trataríamos suprir todas as necessidades da nossa família biológica, nós precisamos ter a mesma consciência de que temos que estar disponíveis para suprir as necessidades dos nossos irmãos em Cristo. E isso vem do Senhor, não vem de nós. Essa vontade não vem de nós. Não esperem ter vontade disso. Algumas pessoas realmente têm essa vontade, têm o coração muito doador, mas isso realmente vem do Senhor, amados. Assim, é uma coisa que o Senhor nos acrescenta a partir do momento que nós damos lugar a Ele, que nós nos entregamos à sua vontade. Se alguém está com problema e precisa de uma oração, esteja disponível a orar para o seu irmão. Você não pode ajudar financeiramente, você não pode conseguir um emprego, mas, amado, o ato de orar para o seu irmão é amar de longe. Eu ouvi falar uma vez que orar por alguém
é amá-lo de longe. Então, por mais que você não consiga fazer nada pelo seu irmão, ame o seu irmão de maneira de longe, né? Orando por ele e entregando a sua vida a Jesus e as suas necessidades. O autor do livro, ele trata aqui de alguns pontos necessários do relacionamento do cristão com relação à igreja. E eu acho muito interessante a gente pontuar, assim, são ordenanças mesmo. A gente não tem vida cristã, a gente não consegue ter relacionamento com o nosso pastor e com as nossas famílias se a gente não obedecer esses pontos aqui, muito interessante. O primeiro ponto que ele trata eu estou observando o horário, mas não, bastante. Já tem muito tempo. O primeiro ponto aqui que o autor trata é que nós devemos pertencer necessariamente a uma igreja local, onde a palavra de Deus é respeitada e ensinada de maneira clara. A própria palavra de Deus, ela diz que nós não devemos deixar de nos congregar, né, como é costume de alguns. Então, o autor também fortalece isso. É necessário que você congregue. Você pode escolher a sua congregação, uma congregação que você ache mais adequada, onde você se sinta melhor, onde tem mais ou menos ali o seu perfil, desde que a palavra do Senhor seja ensinada de maneira respeitosa às Escrituras e de maneira muito clara. O segundo ponto, não é só pertencer à igreja. Você deve participar dos cultos. É necessário participar dos cultos e estar em comunhão com os nossos irmãos. O terceiro ponto, apresente ao seu pastor. Não é só frequentar a igreja. Mostre quem você é para o seu pastor. Pastor, eu estou aqui trazendo a minha carta de recomendação, eu gostaria de ser membro do seu pastoreio. Apresente-se ao seu pastor, né? O quarto ponto, conheça os membros da igreja, meu amado. Conheça quem são as pessoas que estão ali com você, em comunhão com Deus, ali com você, todos os domingos, todas as terças-feiras. Trate de conhecer os seus irmãos em Cristo ali, que se congregam. O quinto ponto é não espere que a igreja não apresente falhas, né? Nós sabemos que nós somos humanos e todos nós somos falhos. E sabemos que onde tem uma pessoa humana, tem falhas. Então, amado, não espere que a sua igreja seja perfeita. Todo lugar vai ter falhas e espere pelas falhas, dentro do possível, né? Na medida do possível. O sexto ponto, lembre-se que as pessoas que participam dos cultos pertencem a Cristo. São seus irmãos e irmãs. Então, nós não somos chamados cristãos por nada. Nós pertencemos a Cristo, por isso somos cristãos. Então, se somos cristãos, somos irmãos, né? E o sétimo ponto, esteja em alerta esteja em alerta como você pode ajudar os outros membros do corpo de Cristo, como já falamos anteriormente, né? Esteja em alerta às necessidades do seu irmão. Não é só você, não é só a sua família. Importe-se com seu irmão. Esteja em alerta às necessidades da sua família em Cristo. Devemos estabelecer o vínculo com os nossos irmãos, assim como estabelecemos com a nossa família biológica, né? Sim. O pastor aqui lembrando e pontuando que a igreja é um lugar principalmente para pessoas enfermas espirituais. Olha só, muito interessante. Sim. É isso mesmo, pastor Chagas. Estejamos prontos para aceitar o cuidado dos outros e ainda mais alerta para oferecer cuidado, como o pastor Chagas acabou de mencionar. A igreja é um lugar de cuidado, de amor, de pessoas enfermas. Meu irmão, esteja pronto a cuidar do seu irmão, esteja pronto a oferecer-lhe ajudas que for necessário. Isso fortalece a nossa fé, isso fortalece a nossa comunhão, isso fortalece os nossos laços. Estejamos juntos. Eu queria dar um brevíssimo, rapidíssimo testemunho. Sim, pode dar. Esse ano nós estamos em um ano completamente atípico e estamos acometidos de uma pandemia.
E como outras famílias no mundo, nós também fomos acometidos da doença, da pandemia, né? E quando estávamos com o nosso filho mais novo internado por conta da doença, nosso filho esteve em UTI durante 3 dias, foram dias muito difíceis, gente, muito difíceis. Assim, eu ouso dizer que foram os dias mais difíceis da minha vida. Meu filho com 9 meses numa UTI, eu acho não, tenho certeza que nenhuma mãe quer isso para o seu filho. Mas, amados, eu quero compartilhar do que Deus trouxe aos nossos corações nesse período que estávamos ali, enfrentando aquela dificuldade. O Senhor foi tão bom conosco, que assim, Ele cuidou de tudo. Apesar da dificuldade que estávamos ali naquele hospital, com o nosso filho doente, mas o Senhor colocava palavras no coração e na boca de irmãos que nós nunca esperávamos para nos trazer conforto, para nos trazer consolo. E isso eu falei para o meu marido. Isso é cuidado de Deus. Deus tem cuidado da gente de alguma maneira. Com essa adversidade que a gente tem enfrentado, o Senhor cuidou de nós, sabe? Pessoas que eu nunca imaginei oraram. Como eu falei anteriormente, orar é amar de longe. Pessoas nos amaram de longe. Pessoas foram cuidadosas com relação à nossa família. Nos deram palavras de conforto, de de esperança. E essas palavras, amados, foram as palavras que nos fortaleceram ali naquele lugar, sabe? Foi o que nos, abaixo do Senhor, foi o que nos colocou de pé, era o que nos dava esperança, era o que nos renovava a nossa fé. E assim, eu quero agradecer a toda a igreja que orou por nós vencemos, para a glória de Deus, nós vencemos, nós Amém. como testemunho vivo das orações dos irmãos, do cuidado dos irmãos com relação a nós. E assim, se não fosse o amor dos meus irmãos, os meus irmãos terem se importado comigo, seria muito injusto eu citar o nome dos irmãos aqui. Mas todos os irmãos que nos amaram, que nos acolheram, que se importaram conosco, que nos ligavam para saber como nós estávamos, nós nos sentimos acolhidos, é o que a gente está falando hoje aqui, né? Foram os verdadeiros laços da família cristã que nos envolveram ali naquela dificuldade, naquele problema, Amém. na cidade. Nós nos sentimos família de Deus, não somente a família biológica nos apoiava, mas a família do Senhor estava conosco. E isso nos sustentou. Meus amados, vocês não sabem o que é passar por uma adversidade, mas ter ali um irmão com você, orando por você, sendo a sua coluna. Porque às vezes você está desabando, o irmão está orando por você, ele é a sua coluna. Ele está ali lhe sustentando em oração. Então, meus irmãos, façamos isso uns pelos outros. Sejamos colunas de oração pelos nossos outros irmãos. Sejamos o sustento dos nossos irmãos, não só fisicamente, mas em oração, porque nós precisamos. Amém? Deixa eu só pegar aqui. Amém. Muito bem. Dando andamento aqui ao nosso livro, como a gente já descreveu com relação aos papéis dentro da igreja, não somente dentro da família, mas dentro da igreja, o Cristo morreu para que os seres humanos de todos os tipos fossem reconciliados com Deus, uns com os outros, né? Então, a morte do Senhor não foi em vão. Foi para pura reconciliação, amor por mim, por você, pelos meus irmãos que estão na igreja, pela minha família biológica. E isso é motivo de muita alegria. Agora, o próprio livro também trata de uma dicotomia. O que é uma dicotomia? Uma dicotomia são dois lados, né? Nós e ele. Nós e o meu irmão. Eu e o meu irmão. Nós devemos adotar sempre um comportamento gentil e respeitoso com o nosso irmão, pois nós devemos lembrar que eles também têm problemas, né? Eles também têm esperanças, eles também têm temores, assim como nós. Nós devemos tirar o centro da nossa atenção somente de nós
e lembrar que tudo que nós sentimos, passamos, os nossos medos também são sentidos pelo outro. E nós devemos ter esse olhar de amor e compaixão para os nossos irmãos. Lembremos disso, a essa dicotomia. Não olhemos só para o nosso coração, só para o nosso problema. Vamos ter compaixão, vamos agir com cuidado e em amor com os nossos irmãos também, porque isso é da vontade de Deus, meus amados. E outro ponto importante é com relação ao centro da nossa comunhão, né? Esse é o centro da nossa comunhão. Eu acho que muitos já ouviram falar em koinonia. Koinonia é uma palavra que a gente ouve muito na igreja, nos nossos trabalhos. Mas o que é koinonia? Alguém sabe o que é koinonia? Koinonia quer dizer comunhão, né? Koinonia na Bíblia quer dizer comunhão. A capacidade de experimentar a comunhão foi dada por Deus a todos os homens, mas também foi mutilada pelo pecado, como a gente sabe, né? E para que eu possa ter a verdadeira comunhão com meu irmão, com você, é necessário que eu tenha comunhão primeiro com Deus. Eu não consigo ter comunhão com os meus irmãos de forma plena, da forma que Deus quer, se eu não tiver primeiro comunhão com o Senhor. Se você não tem esse relacionamento de comunhão com o Senhor, a sua comunhão com o seu irmão vai estar abalada. Você não vai viver em plenitude a comunhão que Deus quer que você viva com o seu irmão. Então, meu amado, tenha comunhão com o Senhor. Tenha comunhão com o Senhor. Você tendo comunhão com o Senhor, você conseguirá ter comunhão com a sua família cristã e com a sua família biológica, né? Eu posso amá-lo e sentir-me próximo ao meu irmão, usufruir do apoio emocional do meu irmão, mas mais cedo ou mais tarde, aquele relacionamento ali, ele pode se esgotar se eu não tiver o Senhor como comunhão em primeiro lugar. Nós podemos nos relacionar como nós nos relacionamos com os nossos amigos. Mas em algum momento aquele relacionamento ali ele vai estar prejudicado. Ele vai estar esgotado. Ele vai estar... Em algum momento você vai sentir aquele relacionamento ali como... né? Com alguma dificuldade. Por quê? Porque o Senhor não está como centro na sua vida para a manutenção dos seus relacionamentos. O Senhor, ele não está como relacionamento principal da sua vida para que você mantenha os seus outros relacionamentos de maneira saudável. Então, é necessário que você mantenha o seu relacionamento com Deus. O que é a manutenção do meu relacionamento com Deus? A gente está cansado de saber que a leitura da palavra, a oração com o Senhor. Você conversa com os membros da sua família diariamente, eu tenho certeza disso. No café da manhã, no almoço, ou por mais que vocês se vejam apenas à noite, mas há uma conversa ali pré-estabelecida. E com o Senhor. Você conversa todos os dias, você conversa naturalmente, assim como se você conversasse com sua esposa, seu marido, seu filho. É necessário que a gente tenha essa relação próxima com o Senhor, essa relação de intimidade, a mesma intimidade que a gente tem com os membros da nossa família biológica, a gente deve ter com o Senhor. E a intimidade que a gente tiver com o Senhor, Ele fará a manutenção do nosso relacionamento, da nossa intimidade com os nossos irmãos que Ele nos deu. Porque os nossos irmãos na fé são irmãos que nós não escolhemos. Nós não escolhemos ter os nossos irmãos em Cristo. Ele nos deu, né? Então, como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que eu não escolhi? Deus me deu ele como irmão. Então, tenha relacionamento. Isso é verdade, né? É verdade. É, irmã Norma? Não pode haver diferença quando nós estamos no corpo de Cristo, né? Não pode haver diferença. Ali é rico, ali é pobre, ali é preto, é branco, o oriental, não tem essa diferença, né? Somos todos família de Deus, né? Todos filhos de Deus. Não é isso? O autor do livro, inclusive, ele diz, né, que, assim,
nenhum lugar do mundo você consegue enxergar duas realidades completamente diferentes no sentido de vida social. Um empresário dentro da igreja se relacionando com um assalariado de forma com uma comunhão que o Senhor nos dá, isso vem do Senhor. Então, dentro da igreja, dentro do seio familiar, dentro da família de Cristo, há uma diferença muito grande de pessoas. Há pessoas e pessoas. Há pessoas de classes sociais altas, há pessoas de classes sociais baixas, há pessoas das mais variadas espécies. E aonde você relacionaria todas essas pessoas diferentes se não fosse na família do Senhor? Nessa família onde as diferenças entre as pessoas são unidas pelo amor ao Senhor, né? O amor a Deus é o que nos une. O amor a Deus é o que nos faz um. A Bíblia diz isso. Há muitas músicas que tratam isso, mas é necessário a gente compreender a profundidade disso, né? Eu sou completamente diferente em tudo do meu irmão, mas o que me une a ele é o amor que nós dois temos pelo nosso Deus. E isso é muito bonito, é comunia, é comunhão, é a unidade, como a pastora Lourdes acabou de falar. Isso é unidade, isso é comunhão, né? A gente tem falado muito de unidade esse ano em nossa igreja, nossa congregação. Então, amados, vamos colocar em prática a unidade por Deus e por nós, porque nós precisamos muito uns dos outros. Como eu falei anteriormente, eu acredito que a unidade que os meus irmãos tiveram comigo, eu não conseguia ter unidade com os meus irmãos porque eu estava numa situação muito difícil, mas os meus irmãos estavam unidos comigo. Os meus irmãos na fé, eles se tornaram um comigo. Eles oraram por mim. E sabe, isso fez a diferença na minha vida. Eu tenho certeza que isso fez a diferença na vida de muitas outras pessoas. Deus usou o nosso problema, a nossa dificuldade, como testemunho de fé e de cuidado, não só com relação a nós, mas com outras pessoas também. Isso é unidade. E finalizando, o nosso relacionamento com Deus, amados, ele é dinâmico. Ele envolve o que o João chama de andar na luz. Mas o que é andar na luz? Né? Lá em 1 João, gostaria de ler para os meus amados irmãos. 1 João, capítulo 1, 3 e 7. Diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Mais uma vez, o autor trata aqui de comunhão. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só a importância de andar na luz. A importância de andar na luz para que tenhamos comunhão, porque o Senhor é luz. Cristo é luz. Jesus Cristo é luz. Então, andemos na luz para que tenhamos essa comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Amém. A Gracileide, muita saudade. Beijo, Gracileide. Ela fala que temos que estar unidos, porque unidos formamos o corpo de Cristo. Exatamente. Se um pedacinho do corpo está doente, todo o corpo sente. Você não está bem. Então, a mesma coisa é o corpo de Cristo. Se um pedaço do corpo de Cristo não está bem, todo o corpo vai sentir. Então, precisamos estar na mesma comunhão, unidos na luz, para que todo o corpo de Cristo vá bem. Amém. E, no nosso capítulo 7, meus amados, o autor fala de que tudo isso que a gente acabou de aprender, todos os nossos relacionamentos com nossas famílias cristã e biológica, ela deve ser colocada em prática.
deve ser colocada em prática, é uma ordenança. A verdadeira comunhão entre os cristãos é o resultado de um relacionamento restaurado entre o homem e Deus, né? E esse relacionamento, ele surgirá de maneira muito natural e espontânea quando o meu relacionamento com Deus for sadio, o que nós já falamos aqui. Nós precisamos desse relacionamento com Deus sadio. Lá em João, eu também quero ler com vocês. Deixa eu abrir aqui em João, capítulo 17, versículo 20 a 23. Diz assim: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, os é em mim, e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Amém. Observa aqui, o Senhor Jesus Cristo, sem pecado nenhum, estava em face da crucificação, daquele sofrimento, ele já sabia que tudo ia acontecer. E na sua oração a Deus, a única coisa que ele pontua para a igreja que virá, ou seja, para mim, para você, porque nós somos a igreja do futuro. A única coisa que ele pede a Deus para a igreja do futuro é a unidade. Quer dizer, ele não pede a manutenção da graça, do Espírito, ele não pede que Deus abençoe, ele pede unidade. É muito interessante a gente perceber isso, que a única coisa que Jesus pede para mim e para você, como igreja hoje, é que nós sejamos unidos, que nós estejamos juntos em Deus, assim como Jesus estava com Deus, e o Espírito, e ele se torna um, que nós estejamos unidos com ele e uns com os outros. Né? Isso é muito interessante. Ali no versículo 21, olha só o que ele diz no versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, qual é a finalidade desse pedido? A gente observa bem aí que há uma finalidade no pedido de Jesus a Deus. A finalidade de sermos um, de termos comunhão, comunia, de estarmos juntos, nos relacionando, nos ajudando, nos amando em Cristo, é para que o mundo creia no Senhor. Amém. Salvação, né? O Senhor não faz nada em vão, meu amado. Nem os pedidos de Jesus a Deus não eram em vão. Então, esse pedido de Jesus em face da sua crucificação não foi em vão. A igreja foi deixada no mundo apenas com o propósito de que o mundo pudesse crer no Senhor Jesus, através da nossa comunhão, através do nosso amor, através dos laços que nos unem. Então, você pode não entender toda a igreja, mas você pode não amar a sua igreja, mas você pode começar dentro da sua própria casa, estabelecendo o papel, tentando cumprir os papéis pré-estabelecidos por Deus. Como eu falei, comece da sua própria casa a cumprir o seu papel pré-estabelecido. Certamente você terá a ajuda do Senhor, se você pedir. E certamente você conseguirá também exercer o seu papel pré-estabelecido pelo Senhor com relação à sua outra família, que é a família cristã. Isso vem de... Irmã Norma, eu acho que a palavra não é nem você pode não amar, não é nem isso, é ter afinidade, né? Porque amar, a gente tem que amar a todos. Agora, às vezes, a gente não tem aquela afinidade, aquela ligação mais próxima, né? Mas a gente tem que ter afinidade com todos. Não pode não ter afinidade com todos, mas devemos amar a todos. Né? Exatamente. É uma ordenança. Você não tem outra opção, meu irmão. A obrigação é realmente o amor com seu irmão. E de onde vem esse amor? Vem de você? Não vem de você. Esse amor o Senhor dá para que você entregue ao seu irmão. Então, peça esse amor ao Senhor
Até porque você não tem opção, irmão. Você precisa estar em comunhão com seus irmãos, amar o seu irmão e peça esse amor ao Senhor, né? Peça para que Ele coloque o amor no seu coração pelo seu irmão, pela sua irmã na fé, pela sua família biológica, porque muitos não têm amor pela sua família biológica. A gente vê isso muito por aí. Então, peça ao Senhor e Ele é fiel e justo para dar para você. Amém, meus amados? E aqui, Amém. finalizar todo o capítulo 7 do livro de John White, autor, escritor, psiquiatra cristão. Quem está em débito do livro, coloque o livro em dia. Leia, se você tem a oportunidade de ler, o livro é muito interessante. Ele traz as diretrizes dos nossos relacionamentos, ele traz a divisão da fé. Então, se você tem a oportunidade, leia. É um livro muito interessante. Ele trata de batalha espiritual, ele trata dos seus relacionamentos. Ele tem a acrescentar na nossa vida cristã, sim. Amém? Amém. E eu achei bem interessante aqui, né? Porque geralmente ele deixa algum versículo para a gente meditar, né? Mas aqui no livro, no finalzinho, ele deixou a oração de São Francisco. Eu digo, John White era bem ousado, bem à frente, assim, bem. Né? Ele deixou a oração de São Francisco. Então, nós não vamos ler aqui porque o tempo está encerrando, mas os irmãos podem pesquisar aí no Google, né, e fazer a leitura da oração de São Francisco, que ela é muito interessante. Né? Irmã Norma, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Que Deus continue te abençoando, abençoando a tua família, né? Graças a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida, na vida da tua família. E que Ele continue, né? Continue conosco. Amém? Eu quero que você ore encerrando, tá certo? Obrigada também ao pastor Chagas pela confiança. Obrigada, pastor Chagas. Agradecer a oportunidade, né? Obrigada pela confiança e por me presentear com esse capítulo que eu achei o mais bonito e o mais interessante. Não que o livro não seja interessante, o livro é muito interessante, mas de todos os capítulos, esse foi o que mais falou ao meu coração, assim, com relação aos nossos relacionamentos mesmo, né? Obrigada, Maria Aldenir, por me escolher para falar desse capítulo. E agradecer a todos vocês, em especial ao pastor Chagas, pastora Leide, todos os amados irmãos, e que Deus possa continuar a abençoar a todos. Amém? Então, vamos orar, encerrando a nossa escola bíblica de hoje. Amado. Amém. Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra tem nos ensinado, Senhor. A tua palavra tem encontrado caminho em nossos corações, Senhor, e tem nos ensinado tanto, Senhor. Tem nos ensinado as diretrizes, Senhor, de como nós devemos ser com relação a todos os nossos relacionamentos. Continua a nos abençoar, continua a nos ensinar, Senhor. Continua, Senhor, a estar conosco todos os dias de nossas vidas. Abençoa a nossa escola bíblica dominical, Deus, irmãos em Cristo, todas aquelas pessoas, Senhor, que são obrigadas em nos ensinar mais de ti, Senhor, que tu possas estar acrescentando sabedoria em suas vidas também. Abençoa a diaconisa Aldenir, Senhor, nesta tarefa árdua, Senhor, de que é coordenar o ensino cristão, Deus. Em nome de Jesus, abençoa a sua família, Senhor. Aumenta a sua fé e dá sabedoria. Assim também como ao pastor Chagas, Senhor, a pastora Loide, dá sabedoria, ajuda-os em tudo. Abençoa todos os nossos irmãos em Cristo, nos dá um dia abençoado e ser com o nosso trabalho, Senhor, de louvor, celebração e adoração ao teu nome mais tarde. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, todas essas coisas nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Tchau. Beijo. Encerrando.